Graça e paz, queridos irmãos, queridas irmãs, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais uma aula no canal Conectados com a EBD, o seu canal de estudos bíblico-teológicos. Pela bondade infinita de Deus, hoje nós iniciaremos o primeiro trimestre de 2021 e estudaremos na classe dos adultos, com toda a faixa etária de adultos, o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. Logo, já dá para entendermos que teremos um trimestre rico, abençoado e abençoador. Portanto, eu já te convido a estar juntinho conosco para compartilharmos informações, para compartilharmos ideias e crescermos na graça e no conhecimento diante de Deus e diante dos homens. E especificamente na primeira lição de número 1, para o dia 3/1/2021, estudaremos a pessoa do Espírito Santo. Mas claro, antes de iniciarmos esta aula, eu já quero te pedir, gostou? Deixa aquele joinha abençoado, faça os seus comentários e compartilhe esta aula com outras pessoas. Se ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se agora mesmo e ative o sininho para receber as notificações de tudo que postarmos aqui. Sem mais delongas, vamos para o que interessa. Vamos iniciar a aula de hoje. O texto áureo da nossa lição encontra-se na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 30, e nos diz o seguinte: E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. A verdade prática nos diz o seguinte: somente a Bíblia revela a verdadeira identidade e as obras do Espírito Santo, um tema que nós pentecostais vivenciamos. A leitura bíblica, o texto base da lição, João capítulo de número 14, logo após capítulo 16. No capítulo 14, versículos 16 ao 18 e versículo 26. Depois capítulo 16, versículo 14. João 14, 16 está escrito assim: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Capítulo 16, versículo 14. E ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Queridos irmãos, queridas irmãs, neste primeiro trimestre de 2021, nós estudaremos o pentecostalismo nas perspectivas bíblica, teológica e prática. Logo, percebemos que este trimestre é de fundamental importância para os pentecostais, para nós pentecostais. Uma vez que os pentecostais são conhecidos por suas relações e experiências com a manifestação do Espírito Santo de Deus,
cuja característica básica é o batismo no Espírito Santo, com seus dons e manifestações, como a glossolalia, as profecias, as curas e outras várias operações de maravilhas. Nesta primeira lição, teremos uma visão geral sobre a pessoa do Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, e aprenderemos o que a Bíblia ensina sobre ele. Portanto, será uma lição enriquecedora e eu já te convido para estar ligadinho, conectado, pois certamente seremos abençoados. No ponto central desta lição, já destacamos que a Bíblia revela a verdade sobre a pessoa do Espírito Santo. No primeiro tópico da lição, nós teremos ou veremos o que a Bíblia Sagrada, o que as Escrituras Sagradas revelam acerca do Espírito Santo. Logo de imediato, já destacamos que as Sagradas Escrituras revelam-nos que o Espírito Santo, ele é Deus. O Espírito Santo não é uma força, não é uma energia divina. O Espírito Santo, ele é Deus. Sim, a deidade do Espírito Santo, ela é revelada nas Sagradas Escrituras e está clara, explícita na fórmula batismal. Mateus capítulo 28, versículo de número 19, o próprio Jesus fala para os seus discípulos, depois de lhes recomendar que pregassem o Evangelho, fazendo discípulos, e estas pessoas deveriam ser batizadas, e ele vai dizer, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. A Bíblia, ela revela com clareza a divindade do Espírito Santo, se não, vejamos 2 Samuel, capítulo de número 23. Segundo livro de Samuel, capítulo de número 23, versículos 2 e 3, está escrito assim: O Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra esteve em minha boca, disse o Deus de Israel. A rocha a mim me falou. Haverá um justo que domine sobre os homens, que domine no temor de Deus. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículos 17 e 18. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículos 17 e 18. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Portanto, o Espírito Santo, ele é Deus. Nós temos várias outras referências bíblicas que nos revelam a divindade do Espírito Santo. Em primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 16, o apóstolo falou as seguintes palavras: Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Percebamos que nesse texto o Espírito Santo, ele é chamado de Deus, pois o apóstolo Paulo
usa alternadamente os nomes Deus e Espírito Santo. E isso porque o cristão, ele é templo de Deus, conforme está no Evangelho de Jesus escrito por João, no capítulo 14, versículo 23. Assim, habita literalmente no crente o Deus Trino e Uno, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Como em Atos 5, 3 e 4, Deus e o Espírito Santo são uma mesma deidade. Nós compreenderemos de forma mais profunda isso aqui quando estudarmos a Trindade Santa. Mas a verdade inegável, irrefutável é que sim, o Espírito Santo, ele é Deus. Logo, o Espírito Santo sendo Deus, ele é uma pessoa. E agora vejamos a personalidade do Espírito Santo. Aliás, esta verdade bíblica da personalidade do Espírito Santo também é incontestável. As Escrituras Sagradas, a Bíblia, a Palavra de Deus, revelam os elementos constitutivos que formam essa personalidade, e os principais elementos são intelecto, emoção e vontade. Eu vou destacar mais uma vez os principais elementos que formam uma personalidade são intelecto, emoção e vontade. Ora, quando nós conhecemos o Espírito Santo, quando nós estudamos acerca do Espírito Santo, nós conhecemos e cada vez mais a certeza só aumenta. O Espírito Santo de Deus, ele é uma pessoa. Por isso que ele tem intelecto, emoção e vontade. O Espírito, ele é inteligente e raciocina. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículos 10 e 11. Romanos, capítulo 8, versículo de número 27. No que diz respeito à sua emoção, como a própria observação, a própria definição, a própria descrição já apresenta, ele tem emoção e sensibilidade, pois ama e pode se entristecer. Romanos capítulo 15, versículo 30, Efésios capítulo 4, versículo 30. Além do mais, ele é volitivo, isto é, tem vontade própria. Senão, percebamos que ele não permitiu que Paulo com sua comitiva se dirigissem a Bitínia. Vejamos Atos, capítulo de número 16, versículo de número 7. Assim está escrito o texto sagrado. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. O Espírito de Jesus é mais uma das formas pelas quais o Espírito Santo é apresentado e chamado na Bíblia Sagrada. Além disso, o Espírito Santo, ele distribui. Distribui é o ato de distribuir. E só faz isto quem é pessoa. É uma personalidade. O Espírito Santo distribui os dons espirituais conforme a sua vontade. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 11, está escrito: mas um só, e o mesmo Espírito
opera, age, faz todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer ou conforme a sua vontade. O Espírito Santo também distribui a cada um particularmente como lhe apraz. Logo, de forma bem simples, esclarecedora e indubitável, nós sabemos, o Espírito Santo, ele é uma pessoa, sem falar de experiências pessoais que nós temos. A Bíblia dá-nos provas cabais de que o Espírito Santo é uma pessoa. Ora, ele é uma pessoa, e eu tenho plena convicção de que o Espírito Santo, ele é Deus. Logo, sendo ele Deus, apresenta atributos divinos, atributos de Deus. Ao estudarmos acerca do Espírito Santo através da pneumatologia, nós sabemos plenamente que a Bíblia revela-nos atributos incomunicáveis e atributos comunicáveis, ou seja, metafísicos e naturais de Deus. Consequentemente, naturais próprios do Espírito Santo. Quando nós falamos de atributos incomunicáveis, são atributos inerentes, pertencentes apenas à pessoa do Deus Todo-Poderoso. Atributos incomunicáveis. Os comunicáveis são atributos divinos, mas que ele comunica com os homens, que nós também apresentamos. Logo, quando nós falamos de atributos incomunicáveis, atributos restritos, pertencentes apenas ao Deus absoluto, nós destacamos que o Espírito Santo, ele é onipotente. Ora, quando nós falamos que o Espírito Santo é onipotente, primeira coisa que nós precisamos é compreender a definição da palavra onipotente. E a melhor forma, ou mais simples de compreendermos, é entendendo que a palavra onipotente é formada de duas palavras gregas, oni, todo, potente, poder. Quando nós falamos que o Espírito Santo é onipotente, nós estamos declarando que ele tem todo o poder. Sim, ele é onipotente no poder de milagres e prodígios. Ele opera milagres e prodígios. Romanos capítulo 15, versículo 19. E ele também é a fonte de poder e milagres. Mateus capítulo 12, versículo 28. Atos capítulo 2, versículo de número 4. O Espírito Santo, ele é onipotente. Mas além de ser onipotente, o Espírito Santo também é onisciente. Onisciente, ele é aquele que conhece todas as coisas. Sim, o Espírito de Deus conhece todas as coisas, e Paulo chegou a declarar que ele conhece até mesmo as profundezas de Deus. Mas eu quero fazer uma leitura bem conhecida com vocês. Livro de Salmos, Salmo de número 139. Salmo 139.
139. Salmo 139, versículo de número 7 e versículo de número 8 e 9. Versículo 7. Para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no Seol a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me sustentará. É o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo que é Deus. Ele é onisciente. Ele conhece todas as coisas. Quando nós falamos que Ele conhece todas as coisas, não há possibilidade de nada fugir da sua cobertura, do seu conhecimento. Ele sonda-nos por dentro e por fora. Logo, Ele conhece o coração humano. Ezequiel capítulo 11, versículo 5. Romanos capítulo 8, versículos 26, 27. Além de conhecer o coração humano, Ele também conhece as coisas do futuro. O homem pode fazer previsão, mas Deus conhece o futuro. João capítulo 16, versículo 13, Atos capítulo 20, versículo 23. Isso tudo só é possível porque Ele é onisciente, conhece todas as coisas. Além do mais, o Espírito Santo de Deus, Ele possui o atributo da eternidade. Além de ser onipresente, além de ser onisciente, além de ser onipotente, Ele também é eterno. Aliás, a própria Bíblia apresenta-o como Espírito eterno. Hebreus capítulo 9, versículo 14. Ele também é o Criador do ser humano e de todo o universo do mundo. Jó 26, 13, Jó 33, 4, Salmos 104, versículo 30. E também é o Salvador dos homens. Efésios 1, 13, Efésios 4, 30, Tito 3, 4 e 5. Portanto, a palavra de Deus apresenta de igual modo seus atributos comunicáveis: santidade, verdade, sabedoria, dentre tantos outros. Simplificando, o Espírito de Deus, ele tem todos os atributos que o Deus Pai tem. Ele tem todos os atributos que o Deus Filho tem, porque ele também é Deus. Glórias ao nome do Senhor para sempre. Nesse segundo momento, no segundo tópico da lição, percebamos a relação intrínseca, implícita, profunda entre o Espírito Santo e a pessoa bendita do amado Jesus Cristo. Nesta relação, neste propósito, vejamos aqui um termo teológico desconhecido no meio evangélico que expressa a relação intratrinitariana, ou seja, a relação existente entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eu estou falando do vocábulo, da palavra, do termo pericorese. Cada pessoa está relacionada com as outras, relacionada nas outras, e cada uma se dá às duas outras a uma relação
profunda e íntima entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A intimidade entre o Filho e o Espírito se dá nesses termos e é eterna. Jesus chegou até mesmo a falar desse relacionamento desde antes que o mundo existisse. Se não, vejamos João, capítulo de número 17, versículo de número 5. João, Evangelho escrito por João, capítulo 17, versículo 5. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Jesus também vai falar em outro momento. Ele chegou a dizer a Filipe: não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? João 14, 10. O Espírito está na Trindade. O Espírito compõe, forma a Trindade Santa. 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 10 ao 14. Leamos esse texto. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 2, versículos 10 ao 14, está escrito assim: mas Deus nulas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Portanto, de acordo com a pericorese, e nós já sabemos, embora alguns desconheçam a palavra pericorese, nós sabemos que há uma relação íntima, profunda entre Pai, Filho e Espírito Santo. São três pessoas distintas, com ações distintas, mas que cooperam umas com as outras de forma íntima, profunda e gloriosa. Ainda pensando na relação entre Espírito Santo e Jesus Cristo, percebamos que a função dele, conforme o próprio Jesus disse, João capítulo 16, versículo 14, leiamos João 16, 14, e ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Ele veio para glorificar ao Senhor Jesus Cristo. Mas não podemos nos equivocar pensando que não devemos adorar ao Espírito Santo. Por que falamos isto? Porque houve época em que se questionava a adoração ao Espírito Santo. Alguns pregadores, alguns pastores afirmavam que não devíamos adorar ao Espírito Santo. Eu já tive a oportunidade de ouvir alguém falando sobre isso. O argumento equivocado, errôneo, era baseado numa interpretação também equivocada dessas palavras faladas por Jesus. E ele me glorificará. Mas ainda hoje, infelizmente, ainda é comum ouvir alguém dizer que o Espírito Santo não deve ser adorado, porque é ele quem glorifica a Cristo. Todavia,
Tal argumento é equivocado, portanto, deve ser abandonado, rejeitado, pois o Pai também glorifica o Filho, João 17,5, e nem por isso se diz que o Pai não deve ser adorado. A verdade é que se o Espírito é Deus, logo ele deve ser adorado. Do contrário, não seria Deus. No máximo seria um Deus de segunda categoria, o que nós rejeitamos peremptoriamente, definitivamente. Ele é Deus. Sendo Deus, ele deve receber glória, honra, louvor e adoração, assim como nós fazemos para o Pai, assim como nós adoramos e reverenciamos ao Filho, porque as Sagradas Escrituras nos mostram o Espírito Santo, ele é Deus. Ora, e qual é o efeito prático da pericorese? Convenhamos, a verdade é que quando expressamos glória a Deus neste meu ato de glorificar ao Pai, o Espírito Santo e Jesus Cristo também estão sendo glorificados. Se não, vejamos Filipenses capítulo 3, versículo de número 3. Filipenses capítulo 3, versículo de número 3. O que é que as Sagradas Escrituras nos ensinam acerca disso? Como me foi este ministério? Manifestado pela revelação, Efésios aqui, Filipenses 3:3. Porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Eles estão ligadinhos, unidos, integrados, inseparáveis, inclusive quando nós o adoramos. Logo, da mesma maneira, quando damos glórias a Cristo Jesus, o Pai e o Espírito Santo estão sendo magnificados, reverenciados, glorificados. E igualmente, quando se glorifica o Santo Espírito, o Pai e o Filho são também glorificados. Aliás, a declaração, destaquemos a declaração do artigo de fé 27 do Credo de Atanásio afirma tanto a unidade na Trindade, como a Trindade na unidade deve ser adorada. Eu vou repetir. Tanto a unidade na Trindade como a Trindade na unidade deve ser adorada. Eu posso adorar apenas glória a Jesus. Eu posso dizer apenas bendito seja o nome do Deus Pai. Eu também posso declarar te amo e te louvo, Espírito Santo. Na unidade eu glorifico a Trindade. Ou então eu posso dizer glória à Trindade Santa. Quando eu declaro tais palavras, eu estou adorando a Trindade e também a unidade. Tal declaração de fé do Credo de Atanásio, ela está simplesmente fundamentada nas Sagradas Escrituras. Esta citação da declaração do artigo de Atanásio não é para levantar, para enobrecer, para fortalecer o argumento, não. Porque o argumento maior é o das Sagradas Escrituras. O que nós estamos afirmando aqui é que um grupo de teólogos, alguém reconheceu, percebeu que a própria Bíblia Sagrada, ela nos
recomenda, ela nos orienta a adorarmos a Trindade na unidade e a unidade na Trindade. Ou seja, tanto faz adorar a Jesus separadamente ou a qualquer das outras pessoas da Trindade, como adorar a própria Trindade divina, a própria Trindade santa. Por que nós fazemos isso? Porque é simples. Esta relação intrínseca, harmoniosa, de natureza espiritual, existente entre Pai, Filho e Espírito Santo, entre Espírito Santo e Jesus Cristo, revela-nos que ambos são da mesma natureza. Há uma consubstanciação, consubstanciai com Filho. A palavra consubstanciai quer dizer da mesma substância. O Senhor Jesus, Ele prometeu enviar o Consolador e o identifica como o Espírito Santo. Aliás, nós sabemos plenamente que Espírito Santo revela-nos a sua natureza, Espírito. Santo revela-nos a sua ação de santificação dos homens. Mas aquele Consolador, disse Jesus, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome. O Filho é consubstanciai, é da mesma substância, é da mesma natureza com o Pai. João 10:30, eu e o Pai somos um. Da mesma forma que o Espírito Santo é da mesma natureza do Filho. Jesus disse que o Pai vos dará outro Consolador. E todos nós sabemos que a palavra outro, em grego, empregada nessa passagem de João, significa ser alguém da mesma natureza. É o Paracleto. Alguém da mesma natureza, da mesma espécie e da mesma qualidade. Jesus está dizendo, quem eu vou enviar é tão poderoso quanto eu. Eu sou Deus, Ele também é Deus. O Espírito Santo, portanto, é alguém como Jesus, da mesma substância, natureza, glória e poder. Sintetizando este tópico, percebemos que há uma comunhão perfeita entre o Espírito Santo e Jesus Cristo, em quem este Jesus Cristo é glorificado pelo Espírito. E assim chegamos ao terceiro e último tópico da lição. O Espírito Santo age no mundo e no ser humano. Neste tópico, de forma bem simples e clara, veremos que o Espírito Santo é uma pessoa, por isso que ele age, e age no mundo e age no ser humano. Quando falamos que ele age no mundo, nós observamos que sua atuação ela é visível, a começar pela criação e preservação do cosmos, do planeta Terra, conforme nós veremos agora no livro do Gênesis, capítulo de número 1, versículo de número 2. Gênesis capítulo 1, versículo 2 está escrito assim: E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Mas a ação dele não ficou restrita somente na ordem cósmica do universo. O Espírito Santo de Deus continua agindo como mantenedor e preservador de
todas as coisas. Olha o que está escrito em Salmo 104, versículo 30. Envias o teu Espírito e são criados, e assim renovas a face da terra. Glória a Deus. A atuação do Espírito acontece também nas coisas naturais do dia a dia e nem por isso deixa de ser uma ação milagrosa, como um acerto médico num diagnóstico complicado, uma aprovação num concurso muito concorrido, uma promoção de cargo da empresa ou uma aprovação em um vestibular ou Enem da vida, dentre tantas outras coisas. A verdade é, o Espírito Santo é uma pessoa, ele é Deus e ele age no mundo. Mas ele também age no plano da salvação. Foi ele quem conduziu a história da redenção humana por meio da nação escolhida de Israel. Se não vejamos, primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículos 10 ao 12. Primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículos 10 ao 12. Da salvação inquiriram e trabalharam diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo, que estava neles, indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir, as quais foi revelado que, não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Além do mais, o Espírito Santo de Deus foi ele quem inspirou os profetas. Se não vejamos, segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículos 19 ao 21. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça, e a estrela da alva apareça em vosso coração, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Glória a Deus. A presença do Espírito Santo, ela está em toda a história dos antigos hebreus, como dos 70 anciãos, auxiliares de Moisés, que foram cheios do Espírito Santo. E os demais heróis de Israel, a saber, Otniel, Gideão, Sansão, Davi, dentre tantos outros. O Espírito é a primeira pessoa com quem o pecador tem contato quando vem a Cristo. Aliás, essa vinda a Cristo já é consequência do agir do Espírito Santo, pois é Ele quem convence o homem do pecado, da justiça, do juízo. Convencido pelo Espírito Santo, ele vem a Cristo. Embora tal experiência não seja reconhecida ou identificada no início, pois é o Espírito que nos leva a Cristo Jesus. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13. O Espírito Santo age no mundo, age no plano da redenção e age também na nossa vida. O Novo Testamento
registra o início da dispensação do Espírito Santo. E essa nova era, essa nova dispensação, começou com a descida dele, do Espírito Santo, no dia de Pentecostes. Eu quero ler esse texto com você. Eu faço questão de ler essa passagem de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1 ao versículo 8. Como está escrito? Vejamos, cumprindo-se o dia de Pentecostes. Estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão, e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Essa descida foi para que ficasse conosco para sempre. Lembremos-nos, no Antigo Testamento, os homens e as mulheres tinham o privilégio, sim, esporadicamente e momentaneamente eles recebiam o Espírito Santo, que descia, apoderava-se de alguém, mas voltava para os céus. Mas na nova dispensação, a partir deste momento, o Espírito Santo veio para ficar com os homens, ficar para sempre conosco. Olha o que o próprio Senhor Jesus falou no Evangelho escrito por João, capítulo 14, versículo 16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique para sempre convosco. Foi a oração do nosso amado Jesus. E o Espírito Santo veio para morar entre os homens e habitar no coração dos homens. Portanto, nos dias atuais, o Espírito Santo continua atuando, agindo, trabalhando, consolando os que choram, levantando os caídos, dando força aos fracos, ao que não tem nenhum vigor. Ele continua atuando na vida dos crentes. E isso pode ser visto por meio do fruto do Espírito. Gálatas capítulo 5, versículo 22. E das manifestações dos dons espirituais. Dons espirituais, vocês já sabem muito bem. A palavra espirituais é um adjetivo derivado da locução adjetiva do Espírito. Os dons são do Espírito Santo manifestados, atuantes na vida dos crentes e da igreja do Deus Todo-Poderoso. E assim nós sintetizamos o terceiro e último tópico, afirmando que o Espírito Santo atua na sustentabilidade do cosmos e na interioridade do ser humano, convencendo-o de seu real estado, regenerando-o e capacitando-o para o serviço
no reino de Deus. Concluindo, nós podemos afirmar que as informações sobre o Espírito Santo são abundantes, mas nesta lição fizemos uma apresentação concisa, resumida e compreensível. Os pontos principais da doutrina pentecostal são temas das lições que se seguem. Por isso, é importante saber que o estudo sobre o pentecostalismo é o estudo sobre o Espírito Santo. E estudar o Espírito Santo é estudar sobre Deus e o seu relacionamento com o nosso Senhor Jesus Cristo. E assim, nós finalizamos esta lição. Mas aqui já combinamos o nosso próximo encontro, lição de número 2, a atuação do Espírito Santo no plano da redenção. Muito obrigado, Deus te abençoe, a paz do Senhor e até a próxima.